Olá a todos! Em mais esse vídeo sobre o Google Secops, nós falaremos sobre como você automatiza as triggers, dos alertas baseados nos SLAs para que você consiga ter um fluxo de escalation efetivo, eficiente na sua operação de SOC. É muito simples. Lá no menu lateral do Google Secops, então você vai em Settings, SOAR Settings, e ali você vai encontrar a opção de SLA. Então lá no Google Secops nós podemos definir 4 tipos diferentes de SLA. Então a gente pode definir, por exemplo, um SLA por tipo de alerta. Isso é muito legal, porque, por exemplo, se for um alerta que vem do meu Fire, você vai definir um SLA de, por exemplo, meia hora. Se é um alerta da minha solução de EDR, vai ser de tanto tempo. Se é um alerta do meu Office 365 ou do meu Google Workspace, de tanto tempo. Então aí a gente consegue criar ali por SKU, por produto, que eu utilizo, ou por camada de segurança. Ainda assim também eu consigo definir essa regra de SLA por environment, por ambiente. Imagine que você separe ali, você faz todo um inventário dos seus ativos ali de TI e você vai separar por criticidade os ambientes, Então você tem um ambiente lá em torno de um workload SAP, ali vai ter um SLA X. Aí você vai lá ter um outro ambiente em torno do teu de workloads de uma aplicação moderna que está em GCP. Você vai ter um outro tipo de SLA, então você pode definir por ambientes também, tá? Além dos tipos de alerta, a gente pode definir por criticidade de alerta, Então, se a criticidade for baixa, o SLA é X, se for média, tal, se for alta, tal. Legal. A gente pode definir também um SLA por severidade do caso. Então, a gente já viu em vídeos anteriores que o Google Secops cria automaticamente os casos, concatenando vários alertas. E esses alertas que ele concatenou podem ter diferentes prioridades. Só que, de acordo com pesos ali e com a própria inteligência aplicada dentro do Google Secops, esse caso, dentro de um playbook, ele pode receber ali um peso específico, uma severidade específica, de acordo com vários fatores, como a IOCMETs e tudo mais, que a gente já falou também em outros vídeos. Aí imagina que um caso tem uma severidade alta, então ele vai ter um SLA, um caso tem uma severidade média, vai ter outro, ou baixa, etc. E um outro tipo, e esse é um bem interessante que eu acho ali de SLA que se pode atribuir, é por estágio do caso. Isso é muito legal, porque quando nasce um caso dentro do Google Secops, ele normalmente vem no estágio inicial, que é um estágio de triagem, onde o teu analista N1 vai fazer uma triagem daquele caso. E aí, de acordo com as tuas regras de negócio, com a tua operação de segurança, tu pode definir, por exemplo, um caso, quando ele é criado, ele vai ficar no estágio de triagem até 15 minutos. Depois, esse SLA é quebrado e ele já tem que ir para um estágio de investigação, E aí tem vários estágios ali dentro do meu fluxo. Esses estágios, ele tem os estágios padrão que vem configurado ali no Google Secops, mas eu também posso criar outros estágios de acordo com minhas regras de negócio. Então vamos ver como que é essa configuração aqui na prática. Então aqui, como vocês podem ver, eu tenho aqui todos os tipos de SLAs que eu posso criar, Então aqui nessas colunas a gente vê qual é o tipo de SLA. Então, como eu já falei, esse, por exemplo, é sobre a prioridade, é um tipo de com base em prioridade de caso. Esse aqui é um tipo com base em estágio de um caso, Eu posso ter também um tipo com base em severidade de alertas, E aí aqui eu tenho, por exemplo, qual que é a trigger do SLA, se é média, baixa, triagem, qual que é a trigger que ele vai utilizar. Aqui qual que é o período de SLA que eu vou definir. Aqui é a unidade de medida do período. E aqui, esse é um recurso legal, que é assim, por exemplo, eu posso definir um período de 3 horas, mas que esse SLA entra num período crítico
quando chegar em 1 hora. Então, por exemplo, esse aqui eu estou dizendo que no estágio de triagem de um caso, ele tem 15 minutos, por exemplo, para receber a triagem. Mas nos últimos 5 minutos ele entra num período crítico. Isso é interessante, né? Legal. Então basta eu clicar aqui para adicionar um novo SLA, por exemplo, um login no console sem MFA, né? Quando tiver uma detecção de arquivo malicioso no Sophos, né? Então aqui eu posso fazer a pesquisa com base nas minhas integrações e aí eu vou selecionar. Então aqui nesse caso, então aqui quando houver a detecção de um arquivo malicioso no Sophos, eu selecionei esse tipo de alerta, eu vou definir que eu vou ter um SLA ali de 15 minutos, né? E aí um período crítico desse SLA seria de 5 minutos. E aqui eu vou selecionar qual que é o ambiente que eu vou aplicar, né? Então esse aqui é um dos tipos e bem útil aqui, nesse caso. Dando sequência, eu tenho aqui o tipo de estágio do caso. Esse aqui também é muito útil para vocês poderem ter um fluxo de escalation bem definido na operação de vocês. Então eu vou dizer assim, por exemplo, que um caso pode ficar no estágio de triagem por até 15 minutos, né? Ou por até meia hora, por exemplo, né? E aí ele entra num estágio crítico em 10 minutos, né? Ou pode ficar pausado por até tantas horas, né? Ou no estágio de investigação até tanto tempo, ou de melhoria 2 dias. Isso é legal, então a gente vai definir aqui com base no estágio do caso quanto tempo que é válido ali o SLA. Além disso, eu posso selecionar por prioridade do caso. Então, eu vou selecionar prioridade baixa, média, alta ou crítica. E, por fim, por prioridade do alerta, como a gente já mencionou, né? Então, a gente vai... é um alerta só informativo? É um alerta baixo, médio, alto ou crítico? Né? E daí, com base nisso, ele vai cruzar ali todos esses indicadores. E eu posso definir todos aqui de acordo com as regras de negócio e o meu fluxo de escalation do meu SOC. E aí fica aqui o convite para vocês analisarem com bastante cuidado a configuração desses tipos de SLA quando vocês forem aplicar na prática ali o fluxo que vocês definiram para a sua operação de SOC com o Google SecOps.